Aqui nós temos uma divisão que já, desde muito tempo atrás, é feito por duas linhas teológicas, né? As que creem que esse cavaleiro no cavalo branco seja o anticristo, e uma linha teológica que crê que é o próprio Cristo. Tá? E eu peço que, por favor, não fique aborrecido comigo se você faz parte de uma ou de outra. Eu vou apresentar as duas e vou me posicionar de qual eu concordo e acredito que seja a mais correta à luz do texto e dos desenrolares que isso tem, tá? Dentro do Apocalipse principalmente. Tá? Então, tem uma linha teológica que acredita que esse cavaleiro no cavalo branco, que ele sai para conquistar, recebe uma coroa, recebe um arco, e ele sai vitorioso para conquistar, a palavra grega ali é para obter uma conquista, ou seja, ele sai vitorioso para obter uma conquista. Então, o entendimento é de que ele recebe essa autoridade e o propósito desse conquistador pertence ao Cordeiro. O Cordeiro é dono da consequência desse selo. Quer dizer que é ele que está fazendo isso? Não. Mas tudo o que acontece aqui pertence a ele como parte de um propósito maior dele. Então aqui a gente tem, por exemplo, razões para crer que esse cavaleiro no cavalo branco é o anticristo. Primeiro, que ele se parece com Cristo. O anticristo, né, o antidikos do grego, é o opositor que pleiteia o lugar de alguém. Seria ali um termo político, onde você tem dois opostos concorrendo ao mesmo cargo. Então, o que está concorrendo quer ficar no cargo daquele que tem posse. Então, ele é anti no sentido de que ele quer tomar o lugar daquele que está ali. Tá? Então, o anticristo, ele se parece com Cristo, e nós vamos estudar aqui e ver que há muitas coisas que ele faz, inclusive para parecer com Cristo e com Deus. Tá? Então, a primeira razão para crer que esse cavaleiro no cavalo branco é o anticristo. Outra coisa, ele precisou ser autorizado a agir. Você vai ver que nas epístolas, por exemplo, de João e de Pedro, ele vai falar que o espírito do anticristo já opera e que já há muitos anticristos operando no meio deles, naquele tempo em que eles escrevem. Nós vamos ter também o texto que fala que o homem da iniquidade, né, ele não vai agir enquanto não for retirado aquele que detém. Eu não vou entrar muito no mérito disso agora, mas aquele que detém, uns entendem que é a igreja, e aí quando ela é arrebatada ela para de deter a ação do anticristo. Outros entendem que é o Espírito Santo, e quando ele é retirado com a igreja, ele para de conter a ação do anticristo. No meu entendimento, aquilo ou aquele que o detém é um domínio instituído por Deus por um tempo determinado. Quando esse tempo se encerra e esse domínio é retirado, seja ele por humanos, né, por governos, enfim, o anticristo começa a agir. E isso tem que ser levado em consideração o escrito da época, porque no escrito ali o autor vai dizer que eles sabem o que é aquilo ou aquele que detém a ação do anticristo. Então nós temos que entender o princípio básico de carta: quem escreve a mensagem e quem lê. Se o autor escreve de uma maneira que para nós é enigmática, mas ele tinha certeza de que o leitor saberia do que se tratava, nós temos que entender o que acontecia naquela época para eles terem segurança de entender o significado. E nós vamos, em dado momento, falar sobre isso. Tá? Mas eu acredito que é o anticristo aqui, né? Razões para crer no anticristo, ele precisou ser autorizado a agir. E se ele é autorizado, se é dado uma coroa a ele, que o texto não vai dizer quem, pode ser que os povos e os homens entregaram aquela coroa, né, ou nomearam seu líder. Pode ser que os próprios seres entregaram a coroa e autorizaram ele a agir por um período de tempo, que é o que me parece ser o correto aqui. Então ele precisou ser autorizado, quer dizer que o poder é limitado e quer dizer que é por um tempo determinado. Tá? Outra razão para crer, ele vai reinar temporariamente, que é o que nós acabamos de falar. E aí você vê que é dado um arco para ele sair para conquistar. Qual é a diferença, por exemplo, desse cavaleiro que usa um arco e do próprio Jesus que tem uma espada afiada saindo da sua boca? Isso você vai ter em Apocalipse capítulo 1, você vai ter depois de novo em Apocalipse 19. Né? Qual é a diferença básica para nós entendermos que esse aqui provavelmente é o anticristo? O anticristo ataca à distância.
tá? Enquanto que a espada é uma arma de combate corporal, de contato corpo a corpo. Ou seja, no entendimento que nós temos de toda a Bíblia Sagrada, né, das setas que voam de dia, do leão que está ao derredor bramando, buscando a quem possa tragar, nunca próximo, mas sempre ao redor, rodeando na espreita, nós podemos entender que é a ação indireta que nos faz pecar não diretamente, mas nos influenciando, como, por exemplo, a serpente é coagida a fazer Eva cair no engano no Éden. Ela não pega, desacorda Eva e coloca o fruto ali na boca dela e faz ela mastigar. Ela, à distância, vai usando de artifícios para que ela consuma. Tá? Seria mais ou menos esse entendimento de um ataque indireto, visto que o ataque corporal através da espada, né, que era a gladius, a espada romana de curto alcance, a lâmina, né, que cortava dos dois lados, né, a espada de dois gumes, a gladius, da qual Paulo tanto fala, é uma evidência de que ele está autorizado a atacar, mas não diretamente, à distância, seja através de intervenções, de intermediações, de sugestões, né, de coações, por assim dizer. Então é uma razão para crer que esse cavaleiro é o anticristo. E uma coisa que a gente precisa ficar atento quando você lê o capítulo por inteiro, ele influencia nos próximos cavaleiros. Porque ele é o primeiro que sai e abre caminho, ele sai vitorioso e sai para obter uma conquista. Ele já tem uma coroa que lhe é dada e ele tem uma arma que ataca à distância. No meu entendimento, as atitudes, né, o meu entendimento e desses autores que eu estou utilizando como base para esse estudo, inclusive os dispensacionalistas, que creem que ele é o anticristo, tem dispensacionalistas que creem que ele é o Cristo. E tem até teólogos que não são dispensacionalistas, mas creem que é Jesus aqui também. Então, mas as ações dele abrem caminho para a ação dos demais cavaleiros. Tá? E outra razão é crer que, como ele se parece com Cristo, atua como se fosse, poderia se tratar do falso Cristo, a qual Jesus fala em Mateus 24, que quer se parecer com ele, quer agir como ele, quer vestir como ele, ter uma coroa como ele, usar as cores que ele usa, enfim. São algumas razões para crer que é o anticristo aqui nesse texto, e agora vamos ver algumas razões para crer que é o Cristo mesmo, né? Então, olha, vai dizer que ele recebe uma coroa e sai vitorioso e para conquistar. No entendimento daqueles que acham que é Cristo aqui, ninguém que não fosse nobre, seguindo a lógica do Apocalipse, poderia receber uma coroa. Você vê coroas sendo dadas para os santos que vencem, os anciãos, aqueles que adoram ao Senhor e que jogam suas coroas para ele o adorando, como a gente viu no capítulo 4 e no capítulo 5 agora há pouco. Tá? Uma outra razão que leva a crer é que a cor branca, dentro do contexto do Apocalipse, só poderia ser usada por alguém apontando para a santidade e pureza, que de maneira nenhuma poderia a cor branca ser usada na simbologia do mal dentro da literatura do Apocalipse que nós estamos estudando. Né? E aí um ponto que pesa contra é que, por exemplo, Cristo abriria um selo dando autoridade para ele mesmo agir. Então ele abre um selo que é ele tendo autoridade sobre ele poder agir. Seria um selo que ele abre para ter autonomia? Porque não fica claro no texto em nenhum momento de que o cordeiro, quando abre os selos, se retira para ser esse cavaleiro e agir, e depois ele volta para abrir os selos seguintes. Ele fica abrindo os selos e vai ter uns desencadeamentos. E aí o ser celestial vai chamando João para ver os desenrolar, os desdobramentos de cada selo que é rompido. Não fica claro e não me parece lógico aqui que Cristo abriria, né, o Cordeiro abriria um selo para ele mesmo atuar a partir de então. Tá? Mas tem teólogos que entendem que é Cristo, tem teólogos que entendem que é o anticristo. Eu entendo que o desdobramento da história e as características do que acontece aqui trazem muito mais sentido pensando ser o anticristo a partir desse momento. Ok?